Você já teve a sensação de que entrou no jogo errado? Tipo assim, você tá ali, jogando no modo difícil, salário de R$ 2.500, tentando fechar as contas do mês. E quando olha pro lado, o mapa tá cheio de gente com um carro de R$ 150.000, como se fosse a coisa mais normal do mundo. É como se todo mundo tivesse com skin lendária e você ainda estivesse no personagem básico. E aí vem aquela dúvida que bate forte. O que eu tô fazendo de errado? Mas e se eu te falar que talvez você não esteja jogando errado? Talvez o jogo é que esteja sendo manipulado. Porque não faz sentido nenhum, matematicamente falando, alguém com uma renda dessa conseguir bancar um carro desse nível. Não fecha a conta. Não é sobre trabalhar mais, nem sobre se esforçar mais. Então, o que está acontecendo aqui? Como é que tanta gente aparentemente comum está andando com um carro de luxo, sem parecer sentir o peso disso? É isso que a gente vai descobrir agora. E fica comigo até o final, porque esse é o tipo de coisa que depois que você enxerga, você nunca mais olha para esse jogo do mesmo jeito. Agora deixa eu te mostrar a primeira coisa que muda completamente esse jogo. Aquele carro de R$ 150.000 que você vê na rua, na maioria das vezes não é sinal de riqueza. É só uma skin. É isso mesmo, uma skin cara, bonita, chamativa, mas que não diz nada sobre o poder real do player. No jogo da vida financeira, tem muita gente andando com skin lendária, mas com o HP quase zerado, sem reserva, sem estabilidade, e um hit inesperado já derruba. O problema é que a gente olha de fora e acha que aquilo é progresso, que a pessoa zerou a vida, que chegou em um nível alto, mas na prática ela só equipou um item que ainda nem pagou direito. E aqui entra a parte mais importante. Muita gente não está usando dinheiro de verdade, está usando o XP do futuro. Está pegando anos da própria vida financeira e trazendo para o presente, só para parecer que evoluiu mais rápido. Só que isso tem um preço e ele sempre chega. Então, aquele ranking que você vê, quem tem o carro melhor, quem parece mais bem-sucedido, muitas vezes é completamente fake. Não mostra quem realmente está evoluindo, só quem está disposto a pagar mais caro para parecer que evoluiu. E quando você entende isso, alguma coisa vira na sua cabeça. Porque você percebe que talvez você não esteja atrasado, você só estava olhando para o placar errado. Mas aí vem a pergunta que realmente importa agora. Se não é dinheiro de verdade, qual é o truque que essas pessoas estão usando? O principal hack que a maioria das pessoas usa nesse jogo é o financiamento. E no começo ele parece um buff absurdo. Você entra na concessionária, escolhe o carro, dá uma entrada e pronto. Sai de lá com um carro de R$ 150.000, mesmo ganhando 2.500. Na tela parece que você deu um salto de nível gigante. Só que esse buff vem com um detalhe que quase ninguém presta atenção. Ele vem com um debuff pesado. A parcela parece pequena, cabe no bolso, mas isso é ilusão, porque o jogo não está te mostrando o custo total, só o custo mensal. E aí entra a armadinha. Prazo longo. 5, 6, 7 anos pagando. É como se você equipasse um item muito forte agora, mas aceitasse uma penalidade de menos 70% no seu XP pelos próximos anos. Tudo que você ganha já está comprometido antes mesmo de chegar. E tem o pior de todos os efeitos: os juros. Eles são o debuff invisível, você não vê, não sente no começo, mas com o tempo percebe que está pagando um carro e meio, às vezes dois. Você acha que avançou rápido, mas na verdade só amarrou seu progresso por muito tempo. E mesmo assim, isso gera uma dúvida que confunde muita gente. Se é tão ruim assim, por que parece que todo mundo consegue pagar? E é aqui que o jogo começa a ficar ainda mais interessante. Mas antes de continuar, guarda isso porque é um ponto de virada. Isso não é conquista, é dívida disfarçada de vitória. E quando a pessoa não vai pelo financiamento, geralmente ela cai em outro caminho que parece mais inteligente: o consórcio. Aqui o jogo muda de mecânica, mas a lógica continua. O consórcio funciona quase como uma loot box. Você começa a pagar todo mês, certinho, acreditando que em algum momento vai receber o prêmio, o carro. Só que tem um detalhe: você não controla quando isso vai acontecer. É puro RNG. Você pode ser sorteado no começo ou pode passar anos pagando sem ver o item chegar. E aí entra o atalho que o sistema oferece: o lance.
Basicamente um pay to win interno. Você coloca mais dinheiro para tentar furar a fila e pegar o carro antes. Só que nem isso garante vitória, porque sempre pode ter alguém dando um lance maior que o seu. E enquanto isso, tem outra coisa rolando por trás que muita gente ignora: as taxas. Elas não aparecem como juros, mas estão lá. Taxa de administração, fundo de reserva, seguros, tudo isso vai sendo somado aos poucos, como um custo escondido que você só percebe quando já está dentro do jogo. No fim, você está pagando, esperando e torcendo. E isso levanta uma dúvida importante. Então quer dizer que não existe jeito fácil mesmo? Todo caminho tem alguma pegadinha? E aqui vem mais um level up importante para você. Você começou a enxergar o que a maioria não vê. Antes você olhava só para a parcela, agora você começa a enxergar o custo real por trás dela. Agora vem o glitch mais perigoso desse jogo, e é aqui que muita gente se perde sem nem perceber. A pessoa entra em um financiamento, começa a pagar, e depois de 2, 3 anos decide trocar de carro. Até aí parece normal, só que tem um detalhe escondido. Ela ainda não terminou de pagar o carro antigo, e aí acontece o glitch. A dívida que ainda existe não some, ela é jogada para dentro do próximo financiamento. O carro novo entra junto com a dívida antiga, e o player nem percebe que ficou mais pesado. Isso vira um ciclo. Troca o carro, leva a dívida junto, troca de novo, acumula mais um pouco, e assim vai. É como resetar o personagem para começar uma fase nova, mas carregando todas as penalidades da fase anterior. Na tela, parece que você está evoluindo, mas no sistema você está ficando cada vez mais preso. E isso explica uma coisa que muita gente nunca entende. Se a pessoa está sempre pagando, sempre trocando de carro, por que ela nunca sai do lugar? Porque ela não está quitando nada, ela só está mantendo o jogo rodando. E no momento que você enxerga isso, você sobe de nível de verdade, porque quem percebe o loop já está na frente de 90% dos players que ainda estão presos nele. Agora deixa eu te mostrar uma parte do jogo que quase ninguém presta atenção: o preço real. Porque até aqui muita gente ainda está pensando só na parcela. Só que o carro não custa só a parcela, ele continua te cobrando todo mês. É como se você tivesse equipado um item que drena sua mana constantemente. Primeiro vem o seguro, dependendo do carro é uma quantia pesada todo ano. Depois o IPVA, que chega como um hit direto sem aviso. Aí tem combustível, que vai sugando dinheiro toda semana, quase sem você perceber. E ainda tem manutenção, revisão, pneu, peça que quebra e quando quebra não vem barato. Quando você junta tudo isso, o carro deixa de ser só uma compra, ele vira um sistema de drenagem contínua, um custo que não para nunca. E é aqui que muita gente começa a travar, porque surge aquela dúvida. Tá, mas mesmo assim, será que ainda vale a pena pelo benefício? E antes de responder isso, você precisa reconhecer uma coisa importante. Você acabou de desbloquear o HUD completo do jogo. Agora você não vê só a parcela, você consegue enxergar todos os custos que antes estavam invisíveis. Agora tem mais uma mecânica desse jogo que quase ninguém gosta de olhar, mas ela está sempre acontecendo: a depreciação. O carro que você compra hoje começa a perder valor no momento em que sai da concessionária, e não é pouco. Com o tempo, quanto mais você usa, menos ele vale. É como se fosse um item que perde level automaticamente. Você não precisa fazer nada errado, só de usar ele vai ficando mais fraco no valor de mercado. E o mais curioso é que isso acontece ao mesmo tempo em que você ainda está pagando por ele. Ou seja, você está pagando caro por um item que está ficando cada vez mais barato. E quando você entende isso, vem uma dúvida inevitável. Se ele só perde valor, se não gera retorno, por que tanta gente ainda entra nesse jogo? E aqui está mais um ponto de virada para você. Você acabou de entender uma coisa que muita gente ignora a vida inteira. Carro não é investimento, é consumo. E na maioria das vezes, um consumo caro. Agora a gente chegou no chefe final desse jogo, e esse aqui é o que mais destrói progresso sem fazer barulho: o custo de oportunidade. Até agora você viu o que o carro tira de você no presente, mas agora eu quero te mostrar o que ele tira do seu futuro. Imagina o seguinte: em vez de pegar um carro de R$ 150.000, você escolhe um mais simples, e a diferença que você pagaria em parcela, seguro, combustível, você começa a investir todo mês. No começo parece que você está ficando para trás, enquanto um player está desfilando com uma skin lendária, você está ali, no básico. Só que tem uma coisa acontecendo em silêncio: você está farmando XP.
E no jogo do dinheiro, o tempo é o maior buff que existe, porque enquanto o outro player está gastando, você está acumulando. Enquanto ele está preso em parcela, você está construindo liberdade. E com o passar dos anos, essa diferença começa a crescer de um jeito absurdo. Não é só sobre o dinheiro que você gastou, é sobre todo o dinheiro que você deixou de ganhar. É XP que você nunca farmou. E aí vem a pergunta mais importante de todas até agora. Então, qual é o jeito certo de jogar esse jogo sem travar sua evolução? E se você chegou até aqui, você já não é mais um player comum. Você virou estratégico, porque agora você não pensa só no agora, você começa a jogar pensando no longo prazo. Agora que você já entendeu como o jogo funciona, a pergunta é: como jogar do jeito certo? Aqui não é sobre não ter carro, é sobre montar uma build inteligente. A primeira regra é simples: limite de gasto. O carro precisa caber no seu jogo sem travar sua evolução. Se ele consome grande parte da sua renda, ele não é um upgrade, é um peso. A segunda é ter HP. Reserva de emergência, porque o jogo da vida sempre dá hit inesperado, e se você não tiver vida suficiente, qualquer problema te derruba. A terceira é entrada. Entrada é escudo. Quanto maior, menos dano você toma com juros, menos tempo preso, menos pressão no seu jogo. A quarta é evitar prazo longo. Prazo longo é debuff. Pode parecer leve no começo, mas vai drenando seu progresso ao longo dos anos. E por último, pensar no custo total. Não é sobre a parcela, é sobre o conjunto inteiro, tudo que aquele carro vai tirar de você ao longo do tempo. E aí chega uma dúvida que muita gente tem quando começa a entender isso tudo. Então quer dizer que eu nunca posso ter um carro bom? E a resposta é simples: pode, mas no momento certo e do jeito certo, sem sacrificar seu progresso, sem travar seu jogo. E se você chegou até aqui, você desbloqueou um nível que pouca gente chega. Você saiu do automático. Agora não é o jogo quem controla você, é você quem controla ele. Agora, no final do jogo, tudo se resume a uma escolha de player. De um lado tem o player 1. Ele escolhe o carro caro, a skin lendária, a aparência de vitória. Mas por trás disso vem a dívida, a pressão, os anos presos em parcelas e um progresso travado. Do outro lado tem o player 2. Ele começa mais simples, um carro mais básico, menos status, mas com liberdade para investir, para crescer, para farmar XP de verdade ao longo do tempo. No começo parece que o player 1 está ganhando, só que o jogo não termina no começo. Com o passar dos anos, o cenário vira. Um fica preso no ciclo, o outro começa a construir vantagem real. E aqui vem a resposta daquele boss lá do início. Como é que tanta gente consegue ter um carro de 150 mil reais ganhando pouco? E a verdade é simples, eles não conseguem pagar, eles só adiaram o preço. E no jogo do dinheiro isso cobra, cedo ou tarde. Então, no fim, não se trata de quem parece mais forte agora, se trata de quem consegue continuar jogando, porque no jogo do dinheiro não vence quem parece forte, vence quem não morre no meio do caminho. Agora, se esse tipo de visão fez sentido para você, se você quer parar de jogar no automático e começar a evoluir de verdade nesse jogo do dinheiro, então já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Aqui a gente não segue o rebanho, nós aprendemos a pensar, agir com estratégia e construir liberdade no longo prazo. Se você quer sair do papel de NPC e virar um player consciente, então vem fazer parte da matilha.